Shalom, shalom! Muito bem-vindo ao Jardim Secreto, lugar que Deus preparou para que você pudesse ter muita intimidade com Ele, que você pudesse ouvir a voz dEle. E o Senhor está aqui no jardim e você é muito bem-vindo. Que bom que você veio. Antes de mais nada, deixa eu te dizer, inscreva-se no canal Ministério Redenção Completa para que você possa fazer parte desse jardim toda semana. Segundo lugar, não se esqueça de ativar o sininho, porque aí toda semana nós temos uma programação nova, uma mensagem nova da parte de Deus para o teu coração. E aí, se você ativar o sino, você vai ficar sabendo sempre que tiver uma mensagem nova para que você esteja atualizado em tudo que está acontecendo aqui no jardim, porque Deus fala nesse jardim. E não se esqueça de compartilhar. Se você tem sido edificado ou se você está aqui hoje pela primeira vez, com certeza o Senhor mesmo vai edificar a tua vida. Então compartilhe essa mensagem para que a palavra de Deus possa chegar muito mais distante e essa glória de Deus possa inundar a face da terra, em nome de Jesus. Mas nesta hora quero convidar você para falar com Deus junto comigo. Deus com certeza tem uma palavra ao nosso coração, mas vamos abrir o nosso coração nessa hora, vamos misturar com fé o recebimento da palavra de Deus para que tudo aquilo que Deus colocou no coração dele hoje para que aconteça, venha acontecer. Vamos orar nessa hora, pedir ao Senhor que a bênção dele seja sobre esse nosso tempo aqui no jardim. Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos, Senhor. Se estamos aqui, Pai, porque o teu amor nos alcançou, se estamos aqui, Pai, porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos predestinou, o Senhor, Pai amado, nos justificou em Cristo Jesus e o Senhor nos deu acesso, o Senhor nos reconciliou contigo mesmo. Senhor, o teu amor nos alcançou. Nada poderíamos fazer, Pai, para entrarmos no jardim, para entrarmos diante do Santo dos Santos. Nada poderíamos fazer, Pai, para estar, Senhor, diante da tua presença. Senhor amado, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Senhor, Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Meu Deus, olha esta pessoa que chegou no jardim. Pai, o Senhor está vendo o cansaço, o Senhor está vendo a fadiga, o Senhor está vendo os problemas, o Senhor está vendo as marcas de guerra, Senhor, os restolhos de guerra. Pai, eu te peço hoje, acalma este coração, acalma, Senhor amado, esta pessoa, Pai, que está aflita, Senhor amado, que não sabe o que fazer, Pai, que está, Senhor, se sentindo sozinho e sem Deus no mundo. Mas, ó Pai, eu te peço agora, Senhor, renova. Dá, Senhor, para esta pessoa, Senhor amado, o poder da fé, Senhor, gerado pela Tua palavra viva. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, toma a atmosfera do jardim, seja, Senhor, absoluto, Senhor, e que o Teu nome seja glorificado, santificado, Senhor amado, que muitos louvores subam a Ti hoje, Senhor, por pessoas que vão Te encontrar aqui no jardim, Senhor amado, ouvir direções, ouvir instruções, Senhor, sabendo, Pai, que Tu és o mesmo ontem, hoje, eternamente, o Deus que se relaciona, o Deus que fala conosco, o Deus, Senhor, que nos nutre, o Deus que nos alimenta. Senhor, ainda, Pai amado, que tantas coisas estejam sendo fechadas, tantas coisas, Senhor amado, estão de portas fechadas. Pai, o céu está aberto. O céu está aberto porque Jesus Cristo naquela cruz, Senhor, venceu e o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Senhor, nós proclamamos céu aberto, disponível, recursos disponíveis do céu sobre esta pessoa, Pai. Senhor, que talvez, Pai, está aflito, Senhor, cansado, faminto, com sede de justiça.
Pai, em nome do Senhor Jesus, eu declaro hoje aqui no jardim, Senhor, que não só, Senhor, recursos do céu, mas a Tua presença seja mais do que suficiente para todos nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Creia, não importa quantas portas fechadas você está contemplando, não importa quantas situações que não estão mudando diante dos teus olhos, os céus estão abertos sobre a tua vida. Deus é disponível, Deus está atento ao clamor de todo aquele que o invoca em nome do Senhor Jesus Cristo. Creia, há poder no nome de Jesus. Estamos numa batalha, mas no jardim você conhece o Senhor dos Exércitos. Ele está conosco, Ele vai na nossa frente. Clame por Ele, chame por Ele, porque com certeza Ele é o teu amparo, a tua força, a tua rocha. Nele você encontra abrigo. Eu quero te convidar nesta hora a abrir a palavra de Deus junto comigo lá no livro de Esther, capítulo 8. Você que está nos acompanhando, hoje nós estamos na quarta parte da mensagem sobre a festa do Purim. Você que está chegando hoje, você tem acesso aí, espero que você já esteja inscrito no canal, tem acesso aí a todas as outras partes dessa mensagem e estaremos hoje então iniciando a quarta parte da mensagem que está no capítulo 8 de Esther. Naquele mesmo dia, o rei Assuero deu a rainha Esther à casa de Amã, inimigo dos judeus, e Mordecai foi trazido à presença do rei, porque Esther revelou que ele era seu parente. O rei pegou o seu anel sinete que havia tomado de Amã e o deu a Mordecai. E Esther pôs Mordecai por administrador da casa de Amã. Olha só, em simplesmente 2 versículos, quantas coisas foram alteradas, quantas coisas mudaram, quanta batalha vencida em 2 versículos. Muitas vezes você pode estar aí falando, eu queria tanto que Deus falasse comigo, você está esperando tantas coisas. Olha, sabe, uma palavra da boca de Deus muda uma nação inteira, muda uma geração inteira, uma palavra só. A palavra dele é viva, é poderosa, né? E aqui em 2 versículos nós vemos quantas coisas mudaram, quantas coisas foram alteradas em simplesmente 2 versículos da palavra de Deus. Olha só, o rei Assuero entregou na mão de Esther a casa de Amã. Sabe o que é isso? O rei entregou a autoridade sobre a casa do inimigo nas mãos da rainha Esther. Aqui há uma mudança, uma mudança de estação. No meio de uma guerra, coisas começam a serem transformadas diante dos olhos dela. Mordecai foi trazido para a presença do rei. E aí a Bíblia fala por quê? Porque Esther revelou que ele era seu parente. Quando Esther ela foi eleita como a rainha, quando Esther passou a ser rainha, a primeira coisa uma das instruções que Mordecai deu para ela é que ela não deveria contar o seu parentesco. Mas agora aqui, o seu parentesco foi revelado, chegou a hora. Então, dentro de uma batalha, dentro de uma guerra, dentro de estratégias de Deus, tem hora que é hora de você falar e tem hora que é hora de você se calar. Isso, a nossa palavra, ela precisa ser muito dirigida por Deus. Porque muitas vezes nós perdemos batalhas, não porque fizemos ou deixamos de fazer, mas muitas batalhas, elas são vencidas por palavras. Então, uma palavra fora de hora, você pode perder uma batalha. E Esther, ela teve instrução
no momento não era para falar o seu parentesco, mas iria chegar a hora que ela teria que falar. Então, que as tuas palavras elas sejam realmente dirigidas por Deus no tempo de Deus. Nós vemos na palavra de Deus que quando o povo no tempo de Josué foi conquistar Jericó, houve toda uma conversa com Deus, houve todo um direcionamento, houve toda uma busca, mas chegou o momento da grande batalha que qual foi a estratégia que Deus deu para o seu povo? Ficar calado. Então, muitas vezes, o nível de guerra, né, que nós estamos, nós não teremos a vitória naquilo que estamos fazendo, mas naquilo que estamos falando ou deixando de falar. Então, presta atenção, só nesses 2 versículos aqui, quantas coisas Deus está nos ensinando. Como eu disse, de Deus, muitas vezes precisamos somente de uma palavra. Envia, Senhor, uma palavra e o meu servo será curado. O centurião um dia falou isso para Jesus: Senhor, eu nem sou digno de que entreis debaixo do meu telhado, mas diz uma palavra, envia uma palavra e o meu servo será curado. Assim é o poder da palavra de Deus. Então, vamos nos alinhar. Vamos receber o que Deus está aqui liberando para nós, já nesse início do capítulo 8. Vamos continuar. O rei pegou o seu anel sinete que havia tomado de Amã e deu a Mordecai. Transferência de autoridade no meio da batalha, no meio de uma guerra. Transferência de autoridade. O rei faz isso. E nesses dias você estará assistindo isso no palco do mundo. Transferências de autoridade. Deus está regendo isso na face da terra. Muitos com poder perdendo poder e outros sem poder recebendo poder. Preste atenção, Deus está orquestrando todas as coisas nessa batalha. E aí ele entregou para Mordecai. Ester o pôs sobre administrador da casa de Amã. Agora ele estava administrando a casa do inimigo, a casa onde prepararam tantas coisas mortais. Agora tinha um servo de Deus administrando essa casa. Preste atenção nos acontecimentos mundiais. Deus está operando no meio dessa batalha. Celebre Purim, celebre o Senhor, celebre o nome que é magnífico em toda a face da terra. Versículo 3. Ester voltou para falar com o rei. Ela se lançou aos pés dele e com lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade de Amã, o Agagita e a trama que ele havia arquitetado contra os judeus. O rei estendeu o cetro de ouro para Ester, então ela se levantou, pôs-se em pé diante do rei e disse: se for do agrado do rei, se eu achei favor diante dele, se isso parecer justo aos olhos do rei e se nisto lhe agrado, que se escreva uma ordem revogando os decretos concebidos por Amã, filho de Amedata, o Agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus que se encontram em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver a desgraça que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Olha só o que Ester estava aqui colocando diante do rei. Nós vimos que Amã foi enforcado, saiu da história. Só que ele sai da história, só que antes de sair da história, um decreto tinha sido feito, uma lei tinha sido estabelecida. Então, a guerra não era simplesmente com uma pessoa. E muitas vezes nós perdemos batalhas porque nós colocamos toda a nossa atenção numa pessoa. E a guerra, ela não está estabelecida nas bases de um ser humano. A nossa luta é contra principados e potestades. Muitas vezes nós concentramos
toda a força em cima de uma pessoa. E a pessoa pode sair da história e a guerra continuar. A pessoa pode não ser mais aquela que tinha todo aquele poder, mas a guerra continua. Aqui Amã já tinha sido enforcado, mas a guerra continuava, um decreto tinha sido feito antes da morte dele. E o decreto não podia ser revogado, um decreto não pode ser revogado, uma lei, uma vez estabelecida, está lá. Então, tinha uma guerra acontecendo e que Amã já não fazia mais parte da história. Mas aqui tinha uma mulher estrategista, tinha uma mulher que recebeu direções de Deus. E aí o que acontece? Ela está aqui no versículo 3 que você leu comigo, ela se lançou aos pés do rei com lágrimas e lhe implorou. Ela estava ali diante do rei. Hoje, nós não estamos aí pedindo o favor de um homem, de uma mulher, mas nós estamos diante do Rei dos Reis. É hora de orar, é hora de clamar. Não são contra pessoas, é um sistema. A Bíblia diz que o sistema do mundo jaz no maligno. Então nós precisamos, não importa quem seja, quem está lá na frente, quem está fazendo, acontecendo, não coloca os teus olhos numa pessoa, mas coloca os teus olhos no Senhor e receba direção, e receba a sabedoria do Senhor. Um decreto estava lá e Esther agora chorando diante do rei. O rei novamente estende o seu cetro. Olha, não importa, você continua orando, você continua clamando a favor de Deus para a tua vida. Muitas coisas aqui o rei já tinha concedido, muitas coisas aqui o rei já tinha liberado favor sobre Esther, mas tinha mais. Então, não pense que o favor de Deus, se um favor de um rei foi assim, não pense que o favor de Deus, o favor do Rei dos Reis, ele pode ser limitado na tua vida. O favor de Deus é maior do que a nossa geração. Então, continue no altar do Senhor, continue clamando, assim como Esther foi diante do rei. Ela disse: como que eu posso ver a desgraça que virá sobre o meu povo? Como que eu poderei ver a destruição da minha parentela? Então, versículo 7, o rei Assuero disse à rainha Esther e ao judeu Mordecai: eis que dei a Esther a casa de Amã, que foi pendurado numa forca, porque tinha planejado matar os judeus. E agora, em nome do rei, escrevam aos judeus que bem lhes parecer e selem o documento com o anel sinete do rei, porque os decretos feitos em nome do rei e que foram selados com o seu anel sinete não podem ser revogados. Olha só, nós já lemos que a casa de Amã foi entregue para Esther. Esther, então, com autoridade sobre a casa de Amã, coloca Mordecai como administrador. Agora, Esther chega diante do rei chorando, pranteando pelo seu povo, porque um decreto tinha sido feito e o decreto dizia que tal dia, já estava tudo marcado, que haveria o extermínio do povo judeu da face da terra, eles seriam aniquilados da face da terra. Esse decreto, o dia estava chegando, Esther está chorando. O que o rei fala? O rei, ele só relembra quem é que tem autoridade agora. O rei traz isso à memória deles de novo. Vocês têm autoridade agora. Então, o rei relembra os dois agora. Quem é que tem autoridade? Quem é que tinha autoridade ali naquele momento? Por quê? Porque a casa de Amã tinha sido entregue para Esther e agora Mordecai era o administrador. Eles tinham autoridade. O anel sinete, que era o anel que era de selo, de assinatura do rei, que estabelecia, que trazia autoridade ao decreto, já estava nas mãos de quem? Estava nas mãos de Mordecai. Então eles tinham autoridade e o rei relembra eles da autoridade que eles tinham. E o que o rei faz? Agora ele diz assim: agora, em nome do rei, presta bastante atenção, porque aqui tem uma chave espiritual poderosa para guerra, né? E aqui ele diz o seguinte:
Em nome do rei, escrevam aos judeus o que bem lhes parecer e selem o documento com o anel sinete do rei, porque os decretos feitos em nome do rei e que foram selados com o seu anel sinete não podem ser revogados. Olha só que chave poderosa. O rei dizendo para eles: escrevam o que bem lhes parecer. Em nome do rei, usem o anel sinete. O que o rei está aqui fazendo agora? E eu queria que você entendesse isso e a aplicação espiritual que nós podemos fazer aqui neste versículo. O rei está neste tempo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos, está despertando o seu povo a se lembrar quem é que tem autoridade. Todo poder me foi dado nos céus e na terra, disse o Senhor Jesus. E este poder que lhe foi dado nos céus e na terra, ele comissionou um povo que o conhece. Ele comissionou um povo que tem dentro de si a sua palavra. E ele comissionou esse povo: vá em nome de Jesus. Em nome de Jesus você tem autoridade. Em nome de Jesus faça decretos. Hoje nós podemos entender essa palavra aqui. Quando você vai fazer um decreto, veja lá o que a palavra de Deus diz. Anuncia, coloca voz na palavra de Deus. Os anjos do Senhor, ministros de fogo a favor daqueles que hão de herdar a salvação, eles correm velozmente para obedecer à voz da palavra de Deus. Coloque voz na palavra de Deus. Decrete, abre a tua boca, use a autoridade. É verdade, tem um decreto de morte que foi estabelecido. É verdade, a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue. É verdade, nesse caso aqui, Amã já estava morto, já tinha sido enforcado, mas o decreto era vigente. Então, o rei lembra Esther, relembra Mordecai quem é que tinha autoridade, e eles podiam agora se levantar no poder do nome do rei, usando o seu anel sinete e estabelecer decretos. Então, vamos continuar. No versículo 9, então foram chamados imediatamente os secretários do rei aos 23 dias do mês de Sivan, que é o terceiro mês. E, segundo tudo que Mordecai ordenou, foi redigido um decreto para os judeus, para os sátrapas, para os governadores, para os oficiais das províncias que se estendem da Índia até a Etiópia, 127 províncias, cada uma no seu próprio modo de escrever, cada povo na sua própria língua, e também aos judeus, segundo o seu próprio modo de escrever e na sua própria língua. Escreveu-se em nome do rei Assuero. Olha só, escreveu-se em nome do rei Assuero. Hoje, escreva, decrete em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E se selou com o anel sinete do rei. As cartas foram enviadas por meio dos mensageiros montados em jinetes criados nas estrebarias do rei. Nas cartas, o rei permitia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se organizassem para defender a sua vida, para destruir, para matar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viesse contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, uma cópia da carta que determinava a proclamação da lei em todas as províncias foi enviada a todos os povos, para que os judeus se preparassem para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Louvado seja Deus! Olha só o que aconteceu aqui. Quando
eles recebiam essas cartas, quando eles recebiam esse conteúdo, eles recebiam um conteúdo, uma carta, em nome de quem? Quem estava falando? De quem era o decreto? De quem era a ordem? Era a ordem do próprio rei. Agora, quem foi que escreveu? Quem foi que liberou? Quem foi que se expressou? Mordecai e Ester. Mas quando o povo recebia, era quem que eles estavam recebendo? Era a carta de quem? Era a carta do rei. Porque o rei lhes deu autoridade para falar em nome dele. O rei lhes deu autoridade para redigir em nome dele. O rei lhes deu autoridade para se expressar em nome dele em todas as 127 províncias. O povo recebia como ordem de Deus. E eu quero dizer hoje sobre a tua vida, o Rei Jesus te deu autoridade para você falar em nome dele, para você liberar os seus decretos. E quando os decretos de Deus são liberados na nossa atmosfera, quando você na sua casa, quando você na sua comunidade, na sua igreja local, quando você com um grupo de oração, quando você está aí usando uma live, usando um canal da internet, quando você está se reunindo em nome do Senhor, usando a palavra de Deus, queridos, quando isso é liberado, quando nós liberamos, quando nós lembramos, somos lembrados, acordados pelo Rei, quem é que tem autoridade, nós pegamos a palavra de Deus e podemos profetizar, nós podemos decretar a palavra e aí a atmosfera toda vai ser cheia dessa palavra, desses decretos do Senhor. E quem ouvir, não vai ouvir como, olha, é a Kátia falando, é o Pedro falando, é o João falando, nada disso. É o Senhor falando na terra, que todos nós possamos ver o que é a autoridade espiritual, o que é que o Senhor Jesus nos deu. Estamos numa guerra, parece que esse livro foi escrito para este tempo, para esta hora. Por isso eu estou aqui dizendo para você, celebre o nome que é magnífico em toda a terra. Esse capítulo 8 está cheio, recheado de estratégias de Deus para as nossas vidas, para as nações da terra nessa hora. Que o Espírito do Senhor continue falando no teu coração. Medita nessa palavra. Vai além do que eu pude ministrar ao teu coração nesse dia. Senta no jardim com Deus. Capítulo 8 está cheio de estratégias de Deus para essa hora. Que o Espírito Santo ministre o teu coração, que você possa, em nome do Senhor Jesus, liberar decretos de Deus para essa terra e que, saiba, continua tendo um selo, e quem te dá o selo agora não é um anel do rei Assuero, mas é o Espírito Santo de Deus que confirma a palavra com sinais e com maravilhas. Deus te abençoe, eu te aguardo aqui. Na próxima semana vamos continuar falando da festa do Purim. Deus te abençoe.